Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, já dia 12 de dezembro, com a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre o amor. Tema lindo, né? Para esse mês em especial. É um tema, assim, bem agradável. Então, vamos àquele nosso momento de interiorização para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. É porque hoje a última questão fala sobre amor maternal, né? Aqui, ó. Uma boa tarde para todos nós. Estamos com um tema leve, né? É bom. É o mês da gente tentar desenvolver um pouquinho esse sentimento por excelência. E aí a gente fecha a Lei de Amor, Justiça e Caridade. Já que nós abordamos o perdão separadamente, podemos, porque em que consiste, né, a caridade como entende Jesus. Então está lá o amor e o perdão bem destacado. Então a gente falou sobre perdão e agora a gente focaliza o amor fechando essa lei de justiça. Por quê? A questão que ficou para hoje, a 890, fala do amor maternal e filial. Kardec pergunta se o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. Porque a gente vê isso nos animais muito fortemente, né? Eu assisti a um videozinho na Discovery, na Animal Planet. Então, ali eram ratos, né? Ratos salvando seus filhotes. O que a mamãe rata enfrentou num esgoto para salvar um dos filhotes que ela não quis deixar para trás, ela conseguiu tirar vários, e o outro ela não estava conseguindo. Ela chorava, a gente ouviu o barulho dela, né, fazendo barulho para o filhote de um lado, ela do outro, quase comovente realmente isso, mas ela entra ali sem temor e consegue salvar o seu filhote. Os morcegos também, né, quando eles saem, os morceguinhos ficam lá agarrados lá na parede, nas cavernas, e elas saem para levar comida, mas eles não vão. Tem um tipo até que vai, mas esses ficam. E assim, são milhares de morceguinhos, de filhotinhos agarrados na parede, pois a fêmea sabe aonde que está o dela. Ela sabe qual é o dela. Porque, curiosamente, se ela não encontrar o filhote dela, ele vai morrer. Porque outra fêmea não vai amamentar. Não vai amamentar ou alimentar o filhotinho. Então, ela acha. Se ela não achar, se acontecer alguma coisa com ele vai morrer. Mas ela encontra. Então, é muito forte esse instinto, né, é um amor instintivo, né, nos animais. É muito forte isso. No reino animal, é algo assim surpreendente quando a gente observa certas demonstrações de amor e até morrendo por eles, né? Então a resposta dos espíritos é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse interesse é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba.
vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. Nós, às vezes, já aconteceu de recebermos aqui na nossa reunião mediúnica comunicação de mães que estão apelando pelos seus filhos aos espíritos superiores. E elas não se cansam de o tempo todo intervir, assim, procurando ajudar, porque às vezes a gente tem essa coisa, desencarna uma pessoa querida, ou a mãe, o pai, o avô, a gente fica pedindo ajuda, né? Um amigo. A gente não deve fazer isso, pedir ajuda aos espíritos recém-desencarnados, ou até que já desencarnaram há algum tempo, porque são espíritos ainda na ordem dos espíritos inferiores, por isso estavam na Terra. São pouquíssimos aqueles encarnados na Terra que não são inferiores. Porque quando falamos sobre espíritos inferiores, dá a impressão que são espíritos ruins. Não, não são ruins. Apenas eles não estão na ordem dos espíritos superiores. Mas a ordem dos inferiores, ela tem uma variante muito grande. Vai de um espírito malévolo até um bom espírito, mas aquele que está ainda, né, no limite dessa mudança de classe. Então, nós temos espíritos que estão ainda na ordem inferior, mas que são espíritos bondosos, que ajudam, que auxiliam, já estão perto de escalarem aí a ordem dos espíritos bons, né? Aqueles que já estão longe das inferioridades, das paixões, de tudo aquilo. Mas quando o espírito é um espírito ainda inferior e ele desencarna, embora ele tenha sido muito bom, muito prestativo, muito bondoso, caridoso, ele está ainda na ordem de espíritos inferiores e ele não consegue fazer muito. Então, quando a gente fica pedindo ajuda aos nossos afetos que partiram, olhe por mim, né, me ajuda, a gente atrapalha um pouco eles, porque eles não podem muitas vezes fazer aquilo que a gente está pedindo e sofrem com isso porque estão vendo também o nosso sofrimento. Então, a gente deve sempre pedir ajuda aos bons espíritos que, caso esses afetos, esses amores que estão do outro lado possam nos ajudar, eles vão fazê-lo. Então, as mães, ainda que elas não possam fazer nada pelos seus filhos, nada que eu digo assim, fazer muito, melhor dizendo, muito pelos seus filhos, por estarem também ainda numa ordem inferior, elas pedem ajuda, elas pedem interferência de espíritos bons para o auxílio dos seus amores, né? E aqui nós já tivemos algumas reuniões emocionantes com isso, né? A mãe que vem agradecer a ajuda que recebeu para o filho, né? O filho que estava numa situação de incompreensão e de inadaptação à dimensão dos espíritos, ainda naquela fase difícil, né, chamada de está no umbral. Umbral não é uma região, é um estado de espírito. Umbral quer dizer passagem da porta, da janela, aquela soleirinha costuma ser um umbral da porta ali. Então, quando o espírito ainda está numa situação de dificuldade, de incompreensão da sua morte, ele está nesse estado umbralino, nesse estado de passagem do plano material para o plano espiritual. E muitas vezes é um espírito muito ainda devedor, muito comprometido, e ainda muito ligado ao seu mundo material, e sofre um pouco, né? E as mães, elas que já estão, se estiverem, né, numa situação melhor, elas podem, se não ajudarem, pedirem ajuda. Então, elas pedem ajuda e o reencontro é muito bonito, né? Já aconteceu aqui na nossa reunião do reencontro dessa mãe com esse filho que ela estava buscando tanto amparo e ajuda para ele, né? Então, é emocionante esse reencontro, né, das mães com os seus filhos na dimensão espiritual. Esse amor continua, porque é exatamente isso que motiva a encarnação na família, né? Com os laços consanguíneos. Porque, segundo os espíritos, é a última apelação da dimensão espiritual para desfazer mágoas, ódios, né? Muitas coisas erradas do passado, à condição de filhos,
e pais. Sendo que a mãe tem uma ligação muito forte. Ela gesta, ela fica ali 9 meses com aquele espírito no seu campo de energia. E o espírito encarnado num corpo feminino, ele está psicologicamente preparado para desenvolver sentimentos maternais, sentimentos de amor, sentimentos mais tranquilos, né? E o espírito encarnado num corpo masculino, ele desenvolve a força, a coragem e outras coisas que também o espírito feminino desenvolve. Mas são atuações e atribuições diferentes, como a gente viu aqui na igualdade do homem e da mulher. Vamos para a bênção. Porque eu até cheguei, esqueci, e é quente, né? E sem bênção não dá para viver, né? Sem a bênção do pai e sem a bênção aqui do ventilador do calor, não dá não. Então vamos lá. Então esse amor é realmente de pai e mãe para filhos, incondicional. Mas mais da mãe. O pai, às vezes, é um pouco mais firme, ele, às vezes, não demonstra tanto esse amor incondicional. Tem amor, mas aquele amor incondicional, às vezes, ele ainda não conseguiu alcançar, até pela sua atribuição aí em corpos masculinos, né? Então, a mãe, realmente, quando esse amor existe, ele é incondicional. Não é aquele que a gente tem o tempo todo por todas as pessoas, todas as coisas, que é um amor condicionado ainda àquilo que a gente pode receber, né? Dessas coisas, dessas pessoas, né? Em várias circunstâncias. Existe também a questão do amor inexistente entre mães e filhos por conta de resgates muito grandes. Isso existe. Existe a tal ponto essa aversão, mas tão necessária e fundamental para a evolução dessas almas, que muitas vezes essas almas vêm por outra mãe. Elas vêm ao mundo por intermédio de outra mãe, de outro espírito que gesta, né, que recebe esse hóspede aí na sua casa e vai para adoção essa criança por alguma razão. Por alguma circunstância ela vai para adoção. E ela vai ser endereçada direitinho para a casa que ela deveria ter nascido. Quando a gente fala, às vezes, filhos adotivos, é só no nome. Aliás, todos os filhos são adotivos, né? Porque a gente não oferece a alma, e sim os corpos. E como a alma que importa, é ela que é tudo, né? E a gente não dá a alma, é Deus quem dá, né? Deus que cria essa alma. Então, no fundo, todos os filhos são adotados, né? Porque são filhos de Deus que nos empresta temporariamente para que a gente possa fazer aí o nosso resgate. Então, às vezes, é tão sério o problema entre mães e filhos que acontece isso, né? Se a mãe que tem esse problema, esse choque fluídico com essa alma, ela gestar essa criança, pode ser que aconteça um aborto espontâneo. Não é nem por ela, né, querer isso. Às vezes o choque fluídico é grande, enfraquece esse fluido perispiritual e acontece muitas vezes um aborto espontâneo. Não estou dizendo que isso é regra, não. Pode ser uma das causas de aborto espontâneo. Ou pode também ser tão forte que ela queira rejeitar o filho por consciência mesmo, né? O que acontece até com o aborto, que é procurado por ela mesma. Então, quando Deus quer, as coisas acontecem, né? Então, a gente pode depois dar uma olhadinha melhor sobre essa questão, fala desse amor natural, né? Nos animais ele é puramente instintivo, mas no reino hominal ele não tem nada a ver somente com o instinto, e sim, né, com o conhecimento desse sentimento maior que é o amor. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa reaprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor.
Isso aqui foi um estudo que eles fizeram há bastante tempo atrás. Médicos do mundo inteiro se reuniram, fizeram seminários para ver como poderiam resolver o problema de determinadas doenças, o problema das depressões, de doenças neurológicas, uma porção de situação. E depois de ficar uma semana reunidos, e aí o resultado dessa pesquisa que foi feita, o resultado dela veio essa receita aí, ó. Não tinha nada de trabalho totalmente médico, né? De remédios. É assim, ó, para sobreviver, o mundo de hoje precisa reaprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Nós não diríamos reaprender e sim aprender. Porque reaprender dá uma ideia de que a gente aprendeu e esqueceu, né? E isso aqui é impossível com relação a esse sentimento maior. Quem aprende a amar, ama. Não simplesmente esquece de amar, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Isso está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns slides aqui a gente já até usou em outras palestras. É o amor incondicional, o mais perfeito construtor da felicidade interior, na paz da consciência que se afeiçoa o bem. Esse aqui também a gente já fez comentário a respeito dele, também desse aqui, porque na última palestra a gente usou, eu não retirei, porque ele compõe essa palestra e eu achei interessante. Já falamos sobre essa questão do amor, né, em todos os reinos na reunião passada. Aqui nós temos a demonstração de um amor do seu animal pelo seu dono. Eu não sei bem, porque eu não pude recuperar essa imagem, eu não tenho dados sobre ela, quem é esse personagem, mas eu acho que é um cavaleiro do Nordeste, se eu não me engano, que o cavalo, apaixonado por ele e ele pelo cavalo, quando ele morreu, o cavalo não saiu de perto do caixão, ele ficou lá, ele foi junto, né, com todas as pessoas, e lá ele ficou, e num determinado momento, esta cena foi gravada. Ele deitadinho, né, ali em cima da urna do amor da vida dele, seu grande amigo, né? Uma demonstração também emocionante de amizade foi o Beto Carreiro, né, que o cavalo dele acompanhou todo o cortejo atrás da urna, respeitosamente, de cabecinha baixa, a coisa mais linda. Então nós vemos demonstrações de amor em todos os reinos, né? E no reino animal isso comove, porque eles não têm o nosso raciocínio lógico, né? Aqui nós temos uma outra imagem bonita também, ó. Esse husky siberiano não abandonava de jeito nenhum a sepultura do seu dono. E ele chorava copiosamente, as pessoas tentavam retirá-lo, pessoas da família, mas ele não saía. Ele ficava lá chorando o tempo inteiro, né? Então, são representações de um amor muito verdadeiro. Porque esse amor por instinto, ele é incondicional e ele é verdadeiro. Ele não é mesclado pelas inferioridades que a gente ainda carrega, né? Quando começa a desenvolver a razão, o raciocínio sem limites, a gente começa a mesclá-lo com a nossa inferioridade. Então, o amor dos animais por nós é incondicional. Eles nos amam incondicionalmente. Ah, deixa de alimentar para ver. Mas é instintivo, eles vão sair não por falta de amor ao dono, para procurar alimento, né? Mas eles ficam ali juntos. Pode brigar, pode alguns agredirem, mas eles são chamados de volta e eles vêm com um amor enorme, né, por nós. Então, é emocionante o amor que esses animais têm por nós. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado é corrompido e só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte desse sentimento. Então, ele começa a desenvolver esse amor desde que ele começa a entender que ele é um poço de emoção mesmo. Quando ele sai desse estágio aqui, né, de corrupção
dele mesmo, né, da sua inferioridade, ele entra nesse estado instruído e purificado, então ele tem esse conhecimento do amor de verdade. Aqui ele alcança o amor incondicional. Nas relações humanas, é o amor o mais eficaz dissolvente da incompreensão e do ódio. Porque eles são antagônicos, né? Então, a única coisa capaz de quebrar, né, uma situação ruim é uma situação boa. Senão, ela não quebra. Né? Melhor dizendo, uma situação contrária. Se nós jogarmos uma bolinha aqui e todo mundo der impulso, ela vai rolando, ela vai rolando. Se alguém puser o pé na frente ou segurar, pegar, ela para. Né? É uma ação contrária. Contrária àquela que está sendo feita. Então, os sentimentos são assim. Né? Os sentimentos são abstratos, porque eles não têm vida própria. Nós é que damos vida a eles. Né? Nós que fazemos esses sentimentos existirem. Com os nossos sentimentos ruins ou bons, a gente dá vida a um bom sentimento ou um sentimento ruim. Então, para que eles vivam, eles precisam de nós. Então, há aqueles que são, assim, antagônicos mesmo, né? Quanto à questão do bem e do mal, quer dizer, onde tem um, não tem o outro. Onde tem luz, não tem escuridão. Isso aí é uma coisa óbvia. Então, a gente vai vendo que são nós é que fazemos isso tudo acontecer. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Porque essa questão da personalidade, isso atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento. Nós temos que desenvolver a nossa individualidade, né? O nosso eu. Ali a gente tem que desenvolver, mas a personalidade, que é o que a gente ganha quando a gente reencarna, a gente ganha uma máscara, né? O espírito ganha uma máscara, que é o corpo, para ele evoluir. Mas se ele continuar com a sua personalidade exacerbada, ele não evolui. Então, nós estamos na matéria justamente para diminuir a nossa personalidade, aumentar a nossa individualidade, a nossa essência, né? A nossa parte espiritual. O amor é de essência divina. Todos nós temos. Por isso que ele é o instinto elevado à altura do progresso feito. Porque tudo na natureza tem instinto. Né? São instintos em vários graus. Claro, né? Não vamos achar que a planta sabe instintivamente, não. É um instinto bem rude que a faz procurar o sol, procurar a água, né? Porque ela necessita daquilo para ver, mas ela não tem o menor conhecimento disso, lógico, né? E é um instinto bem rude. No animal, ele é muito mais aprimorado. Ele não tem consciência disso, mas é muito mais aprimorado. Ele tem uma certa sabedoria instintiva desses sentimentos mais nobres que o ser humano, né, que o espírito no reino nominal já desenvolveu. Porque quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele colocou essa marca dele em nós. É aí a nossa semelhança com ele. Né? Porque nós não sabemos como Deus é. Né? Tanto que no livro dos Espíritos, ele não pergunta, Kardec não pergunta quem é, e sim o que é. Né? Para não personificar, porque não tem como a gente personificar isso. Né? Embora a gente imagine, algumas historinhas colocam Deus, né, como aquele sentado num trono, com uma túnica branca, uma barba longa. Né? Nada disso. Isso é só uma metáfora. Né? Não tem nada a ver. Então, agora, por que ele nos fez igualzinho a ele? Nesse poder de amar. Então, ele colocou em nós essa essência do amor. É por isso que todos nós somos capazes de amar sempre. Porque nós temos essa semente, nós temos essa marca divina em nós. Né? Nós somos amorosos. A hora que a gente descobrir isso, que a gente alcançar uma sabedoria nesse sentido, é como vós sois deuses. Né? Nós somos deuses, Jesus falou.
Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Também foi falado para ele. Será que ele estava doido? Será que ele estava caducando quando ele falou que nós somos deuses? Que nós somos a luz do mundo? Ele se equivocou com isso? E somos o sal da terra? Não. Ser o sal da terra é ser incorruptível. Então é ser bom. Né? É ser bom. E ser a luz do mundo é ter e dar conhecimento. Então nós só precisamos de desenvolver isso tudo. Como o amor também. A gente precisa desenvolver esse sentimento. Nada nos foi dado pronto. A gente tem que desenvolver. O esforço é nosso. Para que a vitória seja muito mais saborosa, né, para nós. Porque nada se consegue sem muito esforço. E é muito esforço. O espírito, quando ele passa pela fieira do mal, que ele não é obrigado a passar, e sim pela da ignorância, mas quando ele passa, que ele desenvolve o mal nele, e depois ele consegue se libertar disso, não é simples esse trabalho. É um trabalho de muito esforço e de longo tempo. Não é de uma hora para outra que nós vamos nos tornar bonzinhos, né? De forma nenhuma. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Porque foi dado por Deus, somos filhos do Pai, né? O homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou objeto qualquer uma afeição viva e atraente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Pode ser que a gente ache difícil isso, né? Uma pessoa tão má, tão malévola, ter esse sentimento elevado por alguém, ou até por alguma coisa, porque também já é alguma coisa. Né? Então a gente acha que eles não são capazes, mas todos são, porque todos têm a marca do Criador. Quando às vezes a gente se aborrece e alguém nos faz um mal muito grande, né? Ou a quem nós amamos, a gente nunca pode pedir a Deus um castigo para aquela pessoa. Porque esse que foi ruim, esse que nos fez sofrer, esse que fez sofrer um amor que nós temos, é filho de Deus também. Então ele não vai fazê-lo sofrer. Ele vai ter a cota de resgate dele. Porque nada fica sem resposta nesse mundo. Não há nada que se faça para alguém que fique sem resposta. Ou de bem ou de mal. Né? Se uma pessoa fizer o mal para outro, ela vai ter que resgatar aquilo, porque aquilo não se perde. Está no arquivo mental dela, está marcado nela, no perispírito, nos fluidos do perispírito. Ela não consegue se livrar disso. Então ela vai ter que resgatar. É por isso que a gente não deve se poluir com sentimentos inferiores por ninguém, desejando mal para alguém que nos fez o mal. Podemos nos isentar desse sentimento horroroso, porque ele vai ter o que ele merece. Ele vai ter. Que a gente não seja, né, um veículo de pensamento ruim para essa pessoa, porque não tem necessidade. Ele vai ter, porque ele vai precisar de resgatar os seus erros para ele evoluir. Então entreguemos isso aí ao universo, a Deus, porque é Ele que é dono disso. Ele que está no controle disso. Se nós vibrarmos contra, se nós não perdoarmos, que é o que a gente já passou pela questão do perdão, nós só vamos nos comprometer. A gente só vai acumular dívida. Porque não é porque desejamos o mal que o mal vai chegar para ele. Só vai chegar se ele estiver vibrando na mesma faixa, o que é bem provável que esteja, e vai nos comprometer, porque alcançando o alvo, aquele mal que desejamos, ele volta para nós também. E cá nós estamos novamente aí enrolados com essa situação para resgatar numa próxima vida. Então não vale a pena. Né? Não vale a pena. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem resposta. Às vezes chega um espírito revoltadíssimo aqui na nossa reunião mediúnica, porque nós estamos atendendo e socorrendo o lar daquela pessoa que ele está infernizando, que ele está atrapalhando, e ele não se conforma. Eu fui magoado, vocês não sabem o que eles me fizeram.
É a lei do retorno, ninguém passa nada que não tiver que passar. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai entender por que ele foi tão magoado, e aquelas pessoas que o magoaram já estão em nova, aqueles espíritos, né, já estão em nova oportunidade, também fazendo o resgate do que fizeram a outras pessoas, né, em vidas passadas. É a lei do retorno, isso aí, dessa lei a gente não escapa. Não escapa. É por isso que a gente tem que ter cuidado de não ficar acumulando dívida, desejando mal para ninguém, porque isso vai ser nocivo para nós também. Devemos amar todos os seres, mas temos que estar atentos para não cairmos na misantropia, uma vez que não podemos resistir à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Isso aqui é uma consideração dos espíritos na lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é muito mais fácil amar os animais do que amar as pessoas. Há quem diga, inclusive, que as pessoas que amam muito os animais não gostam de pessoas, não gostam de gente. Não é não gostar, é ter muito mais dificuldade de lidar com as pessoas do que com os animais, porque os animais são dóceis, são amorosos, eles são amigos, eles não reclamam de nada, né? Não reclamam de nada. Aí, se a gente deixa um animalzinho o dia inteiro dentro de casa, sozinho, coitadinho, ainda às vezes de um espaço pequeno para ele não fazer destruição nenhuma, ele está ali ansioso, né, para chegar o amor da sua vida, que é o seu dono, seja, né, quem for que vai chegar. Então ele sai pulando, abraça, faz festa, né, deixa uma pessoa sozinha o dia inteiro dentro de casa e vai ver quando abrir a porta para ela, ela vai avançar em cima da pessoa. Não foi isso que você tratou comigo, você falou que vinha, olha a hora que você está chegando, não é? Ela avança, ela morde, faz o que o cachorro nem faz. Então, claro que é mais fácil lidar com os animais. Não nos cobram e nos perdoam sempre. Sempre, a gente faz uma coisa com eles, eles nos perdoam e vêm e lambe a nossa mão que bateu. Então, realmente é mais fácil. Não é que a gente não goste dos humanos, mas é mais fácil. E a gente tem que lutar contra isso, porque a nossa tendência é, muitas vezes, de ir realmente para o lado dos animais, né? Porque é muito mais fácil conviver. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não cair na misantropia, que é o horror à pessoa, que é muito difícil de lidar. Eu, particularmente, invejo a disposição, a tolerância, a paciência das pessoas que lidam com o público. Eu invejo, porque eu não poderia ter. Porque eu estou aqui não é por acaso, não. É para desenvolver essa tolerância, essa paciência, né? Porque as pessoas são complicadas, são difíceis demais. Então, o mérito está ali, no semelhante, né? Nós temos que sempre buscar a afeição e simpatia deles. Os efeitos do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Essa felicidade que não é deste mundo, a gente consegue um pouco dela na vida terrena quando a gente ama. Porque quando a gente ama, tudo fica mais fácil. As coisas que nos desagradam, feitas por quem a gente ama, não tem muito peso, né? Não tem. As pessoas que nós amamos, elas não são pesadas a nós. Mesmo que elas não façam tudo que a gente deseja, né? Ou que nos causem problema. Tem até aquela historinha que a menina estava com um irmãozinho no colo, um peso danado, mas o menino não queria andar. E ela teve que botar no colo, porque ele não queria andar. Aí alguém falou assim, deve estar sendo muito difícil para você carregar, ele é pesado. Aí ela falou assim, não, ele é meu irmão. Olha que coisa mais linda, né? Não é peso. Ele é irmão, ela ama. Então, estava difícil fisicamente, mas é mãe, né? A gente, lógico que não é só pelo amor, né? Porque tem também o exercício, né? Aquele que malha tem mais força, né? Aquele que malha tem mais força. E mãe malha. Mãe, ela vai parir e ela vai malhar. Porque é um tal de muda a fralda, de dar banho, de põe no colo, amamento, põe lá. Ó, fica forte.
Aí carrega o filho o dia inteiro, não sente peso. Porque ela, além de tudo, é o amor da vida dela. E ela está malhando fisicamente também. Eu sempre tive excesso de peso, né? Nunca fui magra. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu fiquei tão magra depois. As pessoas lutam que ficam com aquele barrigão. Barrigão eu tenho hoje. Mas eu não tive quando ele nasceu. Ficou um buraco aqui que eu sentia falta de tanto levantar e deitar e pegar e dar mamar. Eu falei, gente, isso é uma malhação, né? Então, realmente, é amor. Então, quando a gente ama, tudo é muito mais fácil. O alvo a ser conquistado é o amor incondicional. Aquele que existe apenas devido ao que somos. E não por conta do que fazemos, ou deixamos de fazer, ou do que temos, porque esse é amor de peixe. Né? Sabe o que é amor de peixe? Eu amo peixe, adoro peixe. Aí eu vou lá, mato o pobrezinho na isca e cozinho, e como. Que amor que eu tenho por ele, né? Eu tenho um amor enorme por esse peixe. Um rabino, essa história não é minha, essa história é do rabino. Ó. Um rabino perguntou ao jovem que se deliciava com um prato de peixe: por que está comendo este peixe? Porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe e por isso tirou da água, matou-o e o ferveu? Não me diga que ama o peixe. Você ama a si mesmo. E por quê? O peixe é gostoso, na sua opinião, você o tirou da água, matou-o e o ferveu. Muito do que chamam de amor é amor de peixe. Então, amor condicional é amor de peixe. Lembre-se disso quando for comer o peixe, quando for comer o porquinho agora no Natal, né? Quando for comer o peru no Natal, lembra desses bichinhos todos sacrificados, porque a gente os ama, né? A gente ama comê-los. Isso sim, isso é amor condicional, né? Olha, por favor, não estou criticando quem come carne não, porque eu também como carne. Eu não sou vegetariana, mas são considerações, a gente tem que pensar. Porque como a gente está aqui para evoluir, e a gente já evoluiu bastante, os nossos caninos são pequenininhos, não é? Não são pequenininhos, porque a gente não precisa mais de rasgar carne nos dentes, né? Isso é evolução. E cada vez eles vão diminuindo mais quando a gente não tiver que morder tanta coisa difícil de mastigar, né? Eu, como sou adepta das coisas mais macias para mastigar, que eu sou preguiçosa para isso, então realmente carne não é apetitoso para mim também. Não gosto muito, mas não sou vegetariana, não sou radical no mundo que a gente vive, radicalismo não tem vez, né? Mas eu rejeito bem, mas não é só pelo amor que sinto por todos eles, mas também porque não me agrada, não acho bom, não me faz bem, então é diferente. Então, por favor, não estou criticando o espiritismo, não critica quem come carne, longe disso. A gente já passou por essa fase aí, a pessoa tem que se alimentar daquilo que lhe faz bem, daquilo que ela gosta, não é pecado isso, eles estão no mundo também para nos servir. O que é pecado, que eu já falei, que é triste, é a violência e a crueldade com eles, para que eles possam nos servir. Mas isso não é necessário. Isso não é fundamental, não precisa disso. Então, aí, eu até aceito a questão dos defensores, né, do veganismo e tudo, mas eu não sou responsável nem culpada pela crueldade com que eles são mortos. Não precisa daquilo, né? Não tem necessidade, é quem faz que vai responder pelo que faz. Né? Então, eu não estou aqui defendendo a apologia de nada, de nenhuma ideia, né? Vegano, vegetariano, cada um é que sabe, né? De si tem que se alimentar, mas que a gente se lembre disso. A gente não ama os bichinhos. Ah, eu amo um bifinho. Não, você não ama. Você, né? Você mata e come. Você ama comer o bichinho. Mas tudo bem. Vamos em frente. Dr. Abraham, deixei falar, um rabino e psiquiatra, diz que amor é uma palavra que na nossa cultura quase perdeu o seu sentido. E é verdade, banalizou-se.
né? Ficou banalizado isso aí. A maior parte do amor que experimentamos é extremamente condicional. Somos amados pelo que fazemos pelos outros, pelo dinheiro que temos, por sermos engraçados e inteligentes, pela maneira como tratamos nossos filhos ou cuidamos da casa e assim por diante. Ah, eu amo a minha mulher, ela é uma ótima esposa, ela faz tudo tão perfeito, ela cuida da casa, ela educa nossos filhos. E se ela não fizesse nada disso, ela não ia amar, né? Então não ama, é um amor condicional que todos nós sentimos. É amor? É, mas é condicionado. E aquele amigo também, eu adoro fulano, eu amo fulano. Aí, por que você ama? Porque, poxa, ele está sempre me ajudando, me dando as coisas que eu preciso, me convidando para as suas festas. Então, deixa esse amigo ficar pobre para ver se você realmente vai amá-lo, né? Porque é assim que a gente sabe se a gente tem amigo de verdade, né? Aquele amigo de verdade. Pois é, tá rico, dá uma festa, todos vão. Agora, fica pobre e não dá mais. Será que vão te visitar? Vai morrer lá sozinho. A maioria não vai, né? Porque realmente é um amor condicional. A gente tem essa mania, e eu já falei aqui várias vezes, porque essa palestra, inclusive, ela já veio para cá, nós somos um pouco responsáveis por isso. O espírito já é inferior, já traz isso no seu acervo. E o pai e a mãe se encarregam de exacerbar e reforçar essa ideia. Come, filhinho, come tudo. Se você comer tudo, a mamãe gosta de você. Filhinho, olha, estuda, tira notas boas, porque se você tirar notas boas, a mamãe gosta de você. Tá, não tira nota boa, então não vai gostar. Não vai comer, então não vai gostar. Nós somos responsáveis, isso é automático, a gente faz mesmo. Eu fiz várias vezes. Todo mundo faz, né? A gente não se toca para o que a gente está fazendo. É difícil a gente desconsiderar certas coisas que a gente vem considerando há dezenas de anos. Mas nós somos muito responsáveis por esse incentivo, né, ao amor condicional. Temos dificuldade de amar as pessoas como são, com suas qualidades e defeitos. Muitos. Muito difícil. É muito difícil amar as pessoas com seus defeitos e com suas qualidades, porque a gente só quer com as qualidades. Os defeitos a gente começa a botar muito problema. Aí fica difícil, inclusive na família, com os próprios filhos. Né? Com os próprios filhos. Às vezes aquele que é estudioso, esse é muito fácil de amar, mas vai lá para o outro que é problemático, que não quer estudar, que só cria problema. Né? Esse é mais difícil, mas essa é uma tendência natural. Não é para a gente se escandalizar, não. Isso faz parte do nosso nível de evolução. É assim, a gente tem que lutar para melhorar, mas isso não é para nos envergonhar ainda não, né? Frequentemente, nos vemos decepcionados e achamos razões para não amar os outros. Quantas vezes a gente faz isso, né? Não, eu não posso, eu não tolero isso, então não quero ter nenhum relacionamento com fulano. Então é complicado, todo mundo tem defeito, né? Só podemos encontrar paz e felicidade no amor quando abrimos mão das condições que colocamos no ato de amar os outros. E geralmente impomos condições mais duras àqueles que mais amamos. A gente exige demais das pessoas que nós amamos. Exigimos muito, né? Como se eles tivessem obrigação de serem perfeitos para nós. O amor verdadeiro não envolve cobranças, imposições, possessividade, condições, autoritarismo, personalismo e egoísmo. O amor verdadeiro não envolve isso. Isso aqui é o amor condicional, é aquele que a gente sente, né? Esse está cheio disso aqui, ó. Amor verdadeiro envolve respeito, cuidado, atenção, limites, liberdade, lealdade e honestidade. Entre muitas outras coisas, né? Mas isso aqui é o principal. Quem ama tem isso aqui pela pessoa amada, né? Não exige, ama e pronto, né? Muitos vivem dizendo, eu te amo, mas não demonstram amar com atitudes. Então, banaliza essa palavra, né? É tão bonito, nossa, o Facebook está cheio de declarações de amor, o Zap cheio de declaração de amor, né?
É uma gracinha, é todo mundo feliz, já viram? No Facebook é todo mundo feliz, né? Todo mundo vive num mar de rosas. Bobagem isso, né? Isso é falta da gente realmente exercitar aí uma reflexão sincera. Até porque rede social não é para isso, né? É importante ler nas entrelinhas daquilo que dizem e fazem aqueles que não conseguem verbalizar os seus sentimentos, mas demonstram de outra forma. Muitas pessoas não sabem dizer para o outro que ama, mas de outra forma demonstra naquilo que faz, na preocupação que tem, né, em algo que agrada, é uma lembrancinha ou é uma atitude que agrada. Né? Não sabe dizer, mas diz com atitudes. Talvez ame muito mais do que aquele que diz o tempo todo e não efetiva isso nas suas atitudes. Né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca para fora. Onde está você agora? Peninha. Né? Ama, mas na hora que a pessoa mais precisa, não está lá. Tem suas ocupações, tem suas futilidades, não está lá. Quem ama, ama de verdade, vai cuidar. Aquele que cuida não precisa estar perto, não precisa estar grudado na pessoa. Às vezes mora até em outro país, mas ele cuida de alguma forma. Põe pessoas da sua confiança, entra em contato diariamente, está preocupado e é responsável. Então, cuidar não quer dizer estar perto. Porque muita gente está perto e não cuida e não faz nada. Né? Então isso não é amor. Não adianta nada estar lá só com a presença, sem a alma estar ali. Né? Presença é importante, mas quando a alma também está presente. Porque se ela não tiver, se for só por obrigação, vem aí, festa de fim de ano, junta a família. Aí é aquela obrigação de alguém que exige a presença. Não façam isso, não exijam nada de ninguém. Deixa a pessoa estar lá porque ela quer estar, porque ela deseja estar. Porque aí ela vai estar inteira, de corpo e alma. Do contrário, vai para lá mal-humorada, criar problema, porque não quer ir. Né? Então a gente não pode ficar forçando as pessoas a estarem nos lugares que a gente queira, ou a amar do jeito que a gente ama. Ninguém pode obrigar nada a ninguém, porque ninguém controla ninguém. Nossas lições de amor se manifestam das mais diversas formas e partem de todos os tipos de pessoas e situações. Não importa quem somos, o que fazemos, quanto ganhamos, quem conhecemos. Todos podemos amar e ser amados. Temos todos a capacidade de estar presentes, de abrir o coração ao amor que nos cerca e de retribuí-lo. Isso aqui é uma atribuição de todos nós. Ninguém precisa ter dinheiro para amar, para mostrar amor, de forma nenhuma. Existe dentro de cada um de nós um potencial para a bondade, para dar sem pedir retorno, para ouvir sem julgar, para amar incondicionalmente. Esse potencial é a nossa meta. É para alcançá-lo que estamos todos aqui. Todos nós estamos estudando o Pentateuco Espírita, a Bíblia, o Evangelho, tudo para aprender a amar. Para isso. O objetivo desse estudo é isso, é desenvolver o amor. Não acrediteis na esterilidade do endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Sempre cede ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vosso coração. Esse germe está latente ali. Ele tem que ser adubado, ele tem que ser aflorado pelo nosso esforço. No filme Tempo de Despertar, esse filme é lindíssimo. Quem não assistiu, procure assistir. É lindo esse filme. Esse médico até morreu há pouco tempo. Ele, um psiquiatra, que ele tinha problemas de relacionamento, era com ele mesmo, mas ele amava o que fazia, ele amava os seus pacientes, embora ele não conseguisse demonstrar tanto quanto ele queria, mas ele foi uma sumidade nessa área, né? Esse filme é com Robert De Niro, então é muito lindo, né? E até
o principal ator, que eu já até esqueci o nome dele, que eu sou péssima para nome, aquele que se suicidou há pouco tempo, que fez A Babá Quase Perfeita, Robin Williams. Ele que é o que faz o personagem do médico. E é lindo, lindo o filme. Ele consegue resgatar, ele consegue trazer quase que a normalidade, pacientes com problema de Parkinson, problemas neurológicos, mas depois a droga que ele usa já não faz mais efeito, eles retornam àquele estado, né? Então procurem ver esse filme que é lindo. Aí ele, para dar uma satisfação à sociedade e a todos que colaboraram com essa pesquisa dele, doando dinheiro, ele tinha que dar uma satisfação. Então ele falou isso. O verão foi extraordinário. Foi uma estação de inocência e de renascimento, de um milagre para 15 pacientes e para nós que cuidamos deles. Mas agora temos que nos reajustar à realidade dos milagres. Podemos nos esconder atrás da ciência e dizer que o remédio falhou, e que a doença tinha voltado ou que os doentes não conseguiram superar, terem perdido anos de sua vida. Estavam todos catatônicos nesse hospital, né? Mas a realidade é que não sabemos o que deu errado ou o que deu certo. O que sabemos é que, com o fechar da janela química, outro despertar aconteceu. O de que o espírito humano é mais forte do que qualquer droga. E que isso é que precisa ser alimentado com amor, trabalho, distração, amizade e família. Isso é o que importa. Isso é que havíamos esquecido, o mais simples. E aqui a assinatura dele. Então, lindíssimo, quer dizer, ele ressalta ali que realmente o amor, a atenção, o cuidado, a diversão, o trabalho da família, o trabalho daqueles que têm que nos amar, porque não foi por acaso que nasceram dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, mas a maioria faz o contrário, né? Quando tem um problema maior, rejeita, e aí a falta do amor, ela realmente vai intensificar qualquer doença. Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família aceita a nação? Não, é toda a humanidade. É aquele que está mais perto de nós, é aquele que naquele momento está ali, do nosso lado. Não importa quem, é a humanidade. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Isso é a máxima que está desde que o homem está no mundo, né? E que se a gente fizer isso aqui, com certeza nós vamos acertar. Mas só amando que a gente consegue fazer isso. Precisamos compreender que o sentimento que buscamos está sobretudo no dar e não no receber. Se medirmos o amor que recebemos, nunca nos sentiremos amados, porque o ato de medir não é um ato de amar. Amor não se vende, né? Santo Agostinho disse, ame e faça tudo o que quiseres. E qual é a medida do amor? Ele disse, a medida do amor é amar sem medida. Né? Também é lindo isso, né? Isso aqui também eu tirei também, eu já tinha isso, né? Mas eu me surpreendi com a tal celebração do casamento do meu filho, que ele também citou essa parte de Santo Agostinho, que é muito bonita, né? Porque ele falou sobre o amor nessa celebração, porque era de um casamento, né? Aqui nós trouxemos uns slides, até de um videozinho que surgiu aí no Facebook. Muito interessante. O amor sempre vai vencer. Um homem trabalhava calmamente, mas de repente seu chefe grita com ele. O homem se sentiu péssimo. Vai para casa e grita com a mulher por gastar muito. A raiva foi passando, foi contagiando. Ela se sentiu impotente. Em seguida, a mulher que estava chateada grita com seu filho, que havia quebrado um prato. O garoto se sentiu estabanado. Ele chutou o seu cachorro por despeito e o machucou. Olha a corrente do mal, né? Com dores, o cachorro saiu correndo e mordeu uma mulher. A mulher ferida se apressa a ir a um hospital e grita com o médico que estava cuidando dela.
tudo porque o chefe brigou com o cara lá. O médico ficou chateado, chega em casa e grita com sua mãe que ainda não havia preparado seu jantar. Aí é a mãe, né? Aí é o amor, né? Sua mãe não ficou chateada e nem brava. Ela se aproximou de seu filho, fez um carinho em seu rosto e disse: eu sei que você trabalhou muito hoje e está muito cansado. Hoje prepararei seu prato predileto e aí arrumarei sua cama e você poderá descansar. Você se sentirá muito melhor amanhã de manhã. E sua mãe lhe deu um beijo na bochecha. O médico sentiu a raiva sair de seu coração. Foi assim que o círculo da raiva foi quebrado, com o auxílio do amor, do cuidado e do perdão. Isso é o que vale, é o que quebra. Não tem outra coisa, né? Aí, como eu já havia prometido, está aqui o texto de Chico Xavier, que eu falei que traria hoje, que também esse professor de filosofia usou alguns, né, dos itens para abrilhantar a sua celebração, né, a celebração lá do casamento do meu filho. Então, tudo é amor. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Então, estão vendo? Tudo é amor, mas, né, nessa situação. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Lindo, né? Lindo demais. Então a gente fica aí com essa mensagem linda, com aqueles slides maravilhosos, né? Porque, às vezes, a gente aqui no centro, algumas pessoas dizem que esse centro aqui é o centro que não gosta de Chico Xavier. A gente é conhecido aí para fora assim. Nada disso. Nós respeitamos, sempre foi respeitado por essa casa. Apenas a gente até esclarece que nós não fazemos, que as pessoas perguntam, vocês não gostam, vocês não fazem um estudo da obra de Chico. Nós estamos nessa casa espírita para estudar espiritismo. E estudar espiritismo é com Allan Kardec. A gente aprende espiritismo com a obra de Allan Kardec. Porque os espíritos foram preparados há milênios para fazer esse trabalho grandioso. Eram espíritos de escola. Não estamos diminuindo os espíritos que trabalham com Chico, que psicografavam para Chico. Coisas bonitas como essa sempre estiveram presentes em todos os seus livros, apenas eram espíritos que estavam reencarnados na Terra, foram reencarnados aqui recentemente.
E não eram espíritos ainda de escola, só isso. Então, a verdade da revelação das leis da natureza, que foi o que Kardec fez com o ensino dos espíritos, está na codificação. Eles foram preparados para isso, os espíritos da verdade. Então, só isso. Não temos nada contra Chico Xavier. Né? Apenas estudamos aqui, primamos pela essência doutrinária, dentro das obras, né? Dentro do Pentateuco kardeciano. Mas vemos coisas lindas e sempre que tivermos coisas bonitas, estaremos aqui apresentando. E não temos absolutamente nada contra esse grande médium, uma pessoa excelente, um homem caridoso, bondoso, que com certeza, né, fez a sua parte direitinho aqui nesse mundo, né? Então, muita paz para todos, que fiquemos aí com essas mensagens lindas, né? E com esse estímulo para desenvolver esse sentimento por excelência, né? Já que ele é o sentimento que é o instinto elevado à altura do progresso feito. Muita paz para todos.